Então, bem-vindos, alunos de artes visuais. Meu nome é Valdeir Brito e este é o Vivências Intrínsecas, o podcast do Laboratório Artístico Cultural, coordenado pela professora Luísa Maria Pereira Osório da Fonseca. Estamos aqui com duas convidadas e nós vamos falar um pouco sobre arte indígena e suas ramificações, né, na sociedade, principalmente atingindo a área de artes visuais. Comigo estão aqui a professora Larissa Lacerda e a professora Isabel Talcan. Eu gostaria que vocês se apresentassem agora. Isabel. Olá, tudo bem? Eu sou Isabel Tereza Cristina Talcani, é o meu nome de batismo, né, nessa sociedade ocidental. Dentro do povo Cura-Bacairi, eu sou Taguniro, que os meus ancestrais, né, viveu uma Taguniro dentro da minha família, e também Culema, na família da minha avó. Eu tenho dois nomes, assim, Cura-Bacairi, né, e esse nome que é um nome ocidental. Eu sou da etnia Cura-Bacairi do estado do Mato Grosso. E eu tive assim uma formação muito interdisciplinar, né? Eu fiz recentemente, mais assim, o estudo de culturas contemporâneas pela doutorado, né, estudo de contemporânea, né, pela Universidade do Mato Grosso, e onde eu estudei sobre os grafismos do meu povo, né? E também, assim, eu fiz mestrado em desenvolvimento sustentável, que foi na UNB, foi um mestrado voltado para povos indígenas e indigenistas, né? É um mestrado profissional que me deu, assim, elementos de entender melhor sobre a questão indígena da atualidade, né, contemporânea. Mas antes disso, a minha formação é em comunicação social, né, propaganda e marketing, porque eu escolhi esse curso de propaganda e marketing quando eu fazia estágio, né? Antigamente, vamos falar assim, né? Porque eu tenho 44 anos. Eu, eu fazia estágio, né, na loja Arte Índia, que a FUNAI tinha uma loja chamada Arte Índia. E naquela época, quando a gente foi para a cidade estudar, os falantes do idioma, né, da terra indígena, a FUNAI tinha, assim, uma preocupação conosco, né, de a gente estar no contexto urbano e a gente, assim, circular pela cidade para manter a nossa identidade, e eles faziam reuniões com a gente, assim, para tratar sobre as questões culturais, para acompanhar a gente quanto estudante indígena no meio urbano, né? Estudante indígena que veio da terra indígena, e lá eu consegui um estágio, né? E esse estágio era de venda de artesanato. E por essa razão eu escolhi fazer propaganda em marketing, que é de vendas, né? Comercialização mesmo, assim, de produtos, como colocar no mercado. E é isso, mas o mercado publicitário em Cuiabá, né, ainda mais para gente que tem mulher e origem indígena ou afrodescendente, é um pouco complicado, né? Não sabia que era um curso assim de pessoas que é mais abastadas, né? Mas eu só queria resolver o problema, assim. Aí, na juventude, a gente não sabe de muita coisa, né? E a gente vai buscando esse curso. Mas eu até hoje eu considero que foi um curso importante para mim. E depois, assim, para voltar para a aldeia, para atuar na escola, eu fiz um curso de pedagogia também, né? Hoje eu estou atuando como diretora da escola da aldeia. E também eu estou no curso de artes visuais, porque eu em licenciatura em artes visuais. Eu achei que depois do doutorado, né, esse doutorado, esse estudo da arte indígena, eu precisava estudar mais sobre a arte ocidental, né, para saber um pouco mais sobre o que é essa visualidade que se fala, né. E por isso que eu optei em fazer esse curso de licenciatura numa universidade estadual e à distância, né, porque hoje eu moro na aldeia, né, por isso, essa é a minha apresentação, tá? E a nossa outra convidada é a professora Larissa Lacerda. Professora. Bom dia, gente. É um prazer muito grande estar aqui, né, com o Valdeir, com a Isabel. Bom,
Eu vou falar um pouco, também me apresentar. Eu fiz artes, né? Fiz licenciatura em Educação Artística, terminei em 1997, na Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo, que é uma fundação que tinha como missão, pelo menos na época, subsidiar o ensino das artes. Foi muito estranho, porque durante o meu período de graduação eu nunca tive nenhum acesso a nenhuma produção de arte indígena. A arte africana não tinha como escapar, porque eles falavam do Egito, e Egito é África. Mas artes indígenas, eu me lembro que o mais perto que eu cheguei foi no muralismo mexicano, Orozco, aqueles artistas, e nada de arte indígena. Então, quando eu terminei a minha graduação, eu fui trabalhar na Operação Amazônia Nativa, em Mato Grosso, que é a antiga Operação Anchieta, e foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de trabalhar com povos indígenas. Eu fui para o Rio Purus, rios Tapauá e Conhoá, trabalhar com o povo Palmari. E foi lá que foi meu primeiro contato com os povos indígenas. Até então eu não havia nunca tido a ideia de pesquisar sobre arte indígena, nada. Só que o que eu vivi ali, eu trabalhei de 1997 a 1999, e o que eu vivi foi tão intenso, foi tão forte na minha vida, que quando eu retornei para São Paulo, coincidentemente era a Mostra do Redescobrimento, ano 2000, e ia ter uma grande exposição de arte brasileira, e tinha um pavilhão só de artes indígenas, que era o pavilhão da Oca. E eu consegui trabalhar como arte educadora nessa exposição, passei 6 meses nesse pavilhão, estudei, conheci a tese da Lúcia Russac Van Velten, que era sobre a pele de Tuluperê, que era sobre cestaria, o Belo é a Fera. Entrei em contato com muitas obras de arte, conhecia o trabalho do Feliciano e do Luiz Lana, embora o trabalho deles nunca tenha constado no catálogo oficial dessa mostra. E aí, a partir disso, surgiu um imenso desejo de estudar arte indígena, até para dar continuidade a isso que eu gostei de fazer, que foi trabalhar com os povos indígenas. E aí, a partir disso, eu desenvolvi a minha pós-graduação, mestrado, doutorado nesse tema. E depois, na época do Programa Nacional de Bolsa de Pós-Doutorado, foi quando eu te conheci, né, Isabel? Que eu trabalhei num projeto com a professora Ludmila Brandão, e era um mapeamento de artes visuais em Mato Grosso, e eu cheguei com a proposta de mapear as artes indígenas. Fui para uma comunidade Uaujá, depois o Marcides Peruari me convidou. Marcides Peruari é uma pessoa também da aldeia Paquera, se eu não me engano, Isabel, e ele me convidou para ir fazer esse trabalho de mapeamento, e foi aí que também eu conheci a aldeia Paquera. Acho que foi, não me lembro direito, né? Acho que foi aí que eu me aproximei também de você, Isabel. Sei que em algum momento a gente se encontrou, né? E depois até a gente trabalhou juntas num projeto dos territórios criativos indígenas, com a Naine Terena. E, enfim, até eu chegar na Universidade Federal do Maranhão, e no início eu lecionei a cadeira de arte indígena, africana e afro-brasileira. Então, acho que é um pouco isso, assim, que resume a minha trajetória. Eu sinto que foi muito importante o fato de eu ter ido primeiro para uma aldeia sem ser pesquisadora. Eu acho que é uma relação muito diferente, sabe? Quando você vai trabalhar com os povos indígenas como indigenista, você estabelece uma relação que é muito diferente de uma relação de pesquisa. E eu sinto que eu tenho essa marca em mim, assim, que essa época que marcou minha vida, ela colocou em mim um compromisso. Eu sinto que meu papel hoje na universidade é ter o compromisso de falar sobre arte indígena, sobre a questão indígena para os meus alunos. É assim que eu me vejo hoje. Pois é, gente. E aqui nós temos duas teóricas, né? Basicamente, a gente trouxe aqui para conversar um pouco brevemente sobre as artes indígenas, né? Então, gente, temos aqui duas teóricas, né, para conversar um pouco sobre arte indígena.
Elas têm a teoria e o que eu acabo julgando mais importante, a vivência. E o que seriam essas vivências intrínsecas, né? Seriam o viver do dia a dia, algo tão dentro da pessoa que está ligado à sua cultura, está ligado à sua vida, ao seu nascimento, e aquilo não tem como sair dali nem que ela queira. Então, a Isabel, ela tem a tese dela, né? Tese de doutorado, né, Isabel? Sim, exatamente. Ela tem a tese Kuran e o Enu, que significa a nossa pintura, performance e resistência na pintura corporal Kuran Bakairi. Eu li a tese, não li absolutamente tudo, li por cima, mas já achei super interessante, principalmente como a pintura deles mescla, né, conceitos espirituais e outros tipos de conceitos. Isabel, como foi você fazer essa tese de uma vivência que você já tinha desde sempre? Como foi se transformar algo em documentação acadêmica? Então, quando você está imerso dentro de uma cultura, você não para pensar sobre a teorização, né? Isso vai acontecer só dentro da universidade. E, assim, uma das coisas você vivencia, né? Você vivencia, você faz parte de uma comunidade, de uma etnia, mas você não para pensar sobre esses processos, de como surgiu, por que daquilo ali, né? Por que a gente está utilizando, né? A gente vivencia, a gente faz parte. Desde criança eu me pinto, né? Eu fui criada por minha avó na aldeia, porque minha mãe ela é funcionária da FUNAI, né? Ela desde muito jovem, ela saiu da aldeia, ela conheceu meu pai na cidade, e minha mãe é mãe solo, né? Sou filha da mãe, com muito orgulho, porque minha mãe, ela é uma pessoa muito batalhadora, né? E, assim, ela conseguiu esse emprego, né, de serviços gerais na FUNAI, e Uhum. ela foi trabalhar, ela foi conhecer o que tinha fora da aldeia, né? E aí, como não tinha alguém para me cuidar na cidade, eu fui. Minha mãe, né? Sempre a gente confia, né? Hoje eu entendo muito bem minha mãe, porque eu sou mãe também, né? E a única pessoa que a gente confia um filho para que cuide, né? Os cuidados de um filho é a mãe. E eu fui criada por meus avós na aldeia desde criança, né? Desde pequenininha. E isso faz parte de, assim, sempre fui pintada nas festas e tudo mais, mas eu nunca pensei dentro da minha comunidade sobre esses aspectos, né? Isso foi surgir muito tempo depois, né? Já no doutorado. E a minha professora, né, minha orientadora, a gente decidiu que seria as pinturas corporais, né, a pesquisa. E assim, as abordagens teóricas, assim, como eu não vim da área das artes visuais, a minha área era mais comunicação, meu estudo no mestrado também foi sobre organizações de mulheres, né? E era um campo de estudo que estava eu achei um pouco difícil, assim, eu fazer essa abordagem. Aí a minha professora falou assim, faz uma abordagem do que o seu povo entende dessa pintura corporal, né? E fui lá na aldeia perguntar para as pessoas, né, o que significava, por que a gente se pinta, essas coisas assim. Eu tive várias respostas, né? Várias respostas. Do que é a pintura corporal para o povo Curabacairi, né? Que é a nossa cultura, nossa identidade, e nossa força, muitas coisas assim. Mas o que me chamou mais atenção que me fez refletir, porque dentro dessa tese de doutorado, você tem que refletir e te dar base da sua escrita, do seu desenvolvimento, por onde que você vai desenrolar a história, vamos dizer assim, porque no fundo nós somos escritores, isso que acontece, né? Você tem que se desenvolver uma tese que seja uma coisa lógica, com Uhum. pesquisa e tudo mais, e tem que ser uma coisa lógica, né? Que as pessoas entendam, né? Afinal de contas, também, né?
o que meu povo entende sobre essa questão e como que eu posso comunicar isso para as pessoas, né? Para ficar uma coisa mais fácil. Assim, uma coisa mais simples, na verdade, né? E a minha orientadora, ela sempre, assim, me orientou para ser o mais simples possível, né? Dentro da minha escrita, para as pessoas conhecerem aquilo que eu queria falar, e não, assim, algo muito até coisas que eu não domino, né? E dentro desse programa também, né, do Instituto de Culturas Contemporâneas, a gente tinha mais essa questão da performance, né, como teoria, e isso também me ajudou a desenvolver essa escrita da tese, né? Entender o que é a performance, né? Não só como algo do teatro, mas algo que a gente também usa também a performance no dia a dia, né? A gente performa também para a gente participar de alguma coisa, de um ritual, esse entendimento, né? A teoria da performance é muito mais além do que a coisa teatral, né? E isso me ajudou a construir nesse aspecto, né? Mas assim, eu acho que é um campo que dá a possibilidade de você fazer várias interpretações e caminhar por muitas teorias, né? Ele não é uma coisa limitado a isso. Ele é muito além disso, né? É um aspecto, uma visão sobre um determinado ponto, né? Que uma pessoa falou para mim. Poderia ter feito outras abordagens, né? Mas essa abordagem que eu, na minha compreensão e nas minhas leituras e daquilo que eu estava naquele momento do meu desenvolvimento pessoal, intelectual, que conseguiu capturar o que a pessoa falou para mim, né? A partir disso desenrolar esse estudo, né? Foi isso que é essa abordagem da performance, né? Mas poderia ser muitas outras abordagens, né? Esse campo de estudo, né, dos grafismos, ele dá essa abertura, né, para muitos campos de forma de abordagem. Não sei se eu consegui responder. Não, conseguiu sim. Eu estava lendo, né? E quando eu li essa parte da arte do grafismo enquanto performance, né? Quase que imediatamente instalou assim na minha cabeça, nossa, é algo realmente assim muito profundo, né? Essa questão do performático, eu fiquei, caramba, eu lembro que eu parei um pouquinho e fiquei assim pensando, porque realmente conseguiu, pelo menos para mim, conseguiu informar de fato aquilo que estava se entendendo, né? Que você pegou um conceito que poderia chegar mais próximo, né? Larissa, dentro do teu estudo, assim, e das bienais, tu se encontrou muito com esse conceito da arte indígena enquanto performance, de estar vivendo aquilo ali todo dia e um pedaço da arte que está exposta, ela traduz essa questão? Bom, eu iniciei mesmo meus estudos de artes indígenas na antropologia, porque, como eu falei, naquela época, essa questão da arte indígena ser discutida no campo das artes visuais é bem recente. Então, quem queria estudar arte indígena sempre tinha que ir para antropologia, era muito difícil você ir para outro campo para conseguir falar de arte indígena. E então eu acabei enveredando pela antropologia e fazendo uma revisão teórica de alguns autores clássicos, tanto autores americanos como Franz Boas, até os estudos da década de 70 e 80, que abrangem a produção do Darcy Ribeiro, da Berta Ribeiro, depois os estudos da década de 90, que abrange um pouco toda aquela bibliografia que a Lux Vidal organizou do grafismo indígena, que a própria Isabel também usou na tese dela. Então, os estudos que eu fiz, Valdeir, eles iam muito mais
para um campo que era essa proposta da antropologia de investigar aspectos específicos, né? Como a Isabel falou, ela foi falar do grafismo enquanto performance, no doutorado eu fui estudar a cestaria, a produção da cestaria, justamente porque o povo Palmari, com o qual eu trabalhei, eles produziam uma cestaria belíssima, com muitos padrões diferentes, desenhos, né, que eles chamavam, e eu fui investigar, então, da perspectiva da antropologia, o que significava esses padrões dentro da cultura, qual que era a relação com o ritual, e também o modo como é feito o cesto indígena, porque ainda se tem uma visão muito preconceituosa, até dos autores teóricos clássicos. Eu lembro que na época da minha pesquisa na estética, no campo da estética, o Lig Pareysson, Humberto Eco, eles sempre se referiam a essas produções como artesanatos, e essa categoria de artesanatos sempre colocada num aspecto de inferioridade, como se fosse uma coisa meio repetitiva, maquinal. E, na verdade, quando você vai se aprofundar no estudo da cestaria, por exemplo, que a Berta Ribeiro fez um estudo na década de 80, chamado A Civilização da Palha, a tese de doutorado da Berta Ribeiro, você vê assim que para fazer um cesto indígena tem todo um conhecimento técnico que é dificílimo, desde você cortar os talos no diâmetro e na espessura certa, até o entrelaçar dos talos. É uma técnica dificílima, que não é todo mundo que domina. Então, realmente, assim, nos estudos que eu fiz, eu não trabalhei com esse conceito de performance, mas sim com conceitos dessa bibliografia que existia na época, né, sobre as artes indígenas. Porque eu acho que é como a Isabel falou, é um campo vasto e as abordagens são possíveis, são inúmeras, né? Você não precisa fechar a abordagem teórica numa possibilidade só. Então, nesse sentido, a minha abordagem ela foi em outra direção e de qualquer modo, assim, eu também já vi outros estudos, por exemplo, a professora Mirtz, que deu aula no curso de artes visuais, ela trabalhou, se eu não me engano, com o povo Cricati, e ela trabalhou também dessa perspectiva da performance, porque, de fato, quando a gente fala de pintura corporal, existe mesmo todo um conjunto de sensações, é um conjunto tão grande de questões, e é o seu corpo que vive aquilo, e aí talvez a performance ela consiga realmente dar conta dessa grande quantidade de sensações visuais, sinestésicas que ocorrem. E aí, eu também estou jogando a bola para a Isabel comentar, Isabel, porque recentemente eu estive numa aldeia Guajajara, foi a primeira aldeia que eu visitei aqui no Maranhão. Eu fui no encontro das mulheres parteiras, e lá a gente se pintou e nós dançamos e cantamos, e eu acho que foi isso que eu senti. Eu acho que quando você se pinta, e aí eu estou jogando a bola para você comentar, Isabel. Você se pinta e aí tem o canto, tem a dança e tem uma emoção muito forte, tem um sentimento que atravessa seu corpo. E eu acho que é o conjunto disso, né, de viver isso, que a gente poderia dizer, talvez, que fosse a arte indígena. E talvez a performance ela seja um conceito mais abrangente. O que você acha, Isabel? Então, é isso mesmo, né? Porque a pintura corporal, ela te dá uma dimensão do extracotidiano, né? Ela é a modificação do corpo nu. Até eu trago um pouco disso na minha tese, que é, tipo assim, esse conceito do corpo, né? Do corpo cristão. Esse corpo cristão, ele foi sendo conhecido pelos povos indígenas só depois da colonização.
Quer dizer que antes da colonização, os povos viveram outro entendimento do corpo, né? Do corpo nu, não nesse corpo nu que é cristão, o corpo que se pune, né? E também, assim, lendo, né, essas teorias que a gente lê sobre várias histórias, né, do mundo ocidental em relação ao corpo, esse entendimento, né, desse corpo, né, que às vezes, assim, essa mentalidade colonizadora, ela fala assim, né, o índio nu, sem roupa, né, sem rei, sem lei, sem nada, né? Esse negócio assim que sempre é dito pelos colonizadores. Mas o que é em relação ao entendimento sobre o corpo, que o corpo ele não é um corpo do lugar do pecado, né? Ele é um corpo que está em comunhão com a natureza, comunhão com o cosmos, e que tudo que cerca, né? Esse corpo que é de dar vergonha, né, de esse corpo coberto, ele é pós-colonização, né? E esse corpo, as pinturas são isso, né? A modificação desse corpo nu para entrar dentro do ritual, né? Ela acessa esse, essas dimensões, outras dimensões, né? Que são as dimensões do ritual, né? Da dança, daquele momento, né? Daquele instante. Por isso que eu falo também que a pintura corporal, que é de Genipapo, ele tem uma durabilidade, que é a durabilidade do ritual. Ele é diferente da tatuagem, né? Que a tatuagem, ela dura, né, a vida inteira, né? E não que os povos não conheciam técnicas da tatuagem. Inclusive os Bacaí têm essa relação assim com outros povos próximos, né, que conheciam a tatuagem, mas eles não tatuavam a pele. Inclusive, assim, eles lendo, né, a etnografia que a gente tem que ler, né, essa etnografia de pesquisadores, né, alemão ali que eu li do Karl von den Stein, que ele faz essa etnografia Bacairi, de uns Bacairi que não tinham contato com essa sociedade, né, que habitavam o Alto Xingu. E lá ele faz essa descrição etnográfica que fala que os homens depilavam toda a pele, né, tipo, fazia depilação. E assim, e essa depilação é para receber essa pintura, né? Tinha muito cuidado com o corpo, né? Dessa dimensão, eles entendiam muito bem essa dimensão do ritual, né? Você não é mais, por isso que essa teoria performática, né? Porque a roupa que faz você entrar dentro de uma personagem, né? Você se veste no teatro, usa, né? Às vezes você tá lá, tipo, época medieval, as roupas vão ser para aquilo ali, né? Tipo, você vai entrar, você vai incorporar, sua mente vai se transformar para aquela época. E também, assim, né? As pinturas corporais vão te remeter a esse espaço, né? Por isso que a performance, ela é muito importante, essa abordagem, que dá conta mesmo da pintura corporal. Talvez não totalmente, mas desse entendimento de você sair do seu eu cotidiano, mas você assumir um aspecto do ritual, né? Ou então de um aspecto de luta indígena. Hoje em dia, as pinturas corporais, né, que a gente fala resistência, é isso. As pessoas se pintam para ir para as manifestações, né? Acessar o seu essas dimensões de luta também, né? A pintura corporal, ela os povos indígenas hoje ganha isso, né? Porque a gente também tem aqueles povos indígenas que foram, né, negados a sua identidade indígena, que é chamado o etnogênese, né? Tem muitos povos, sobretudo na região de Nordeste, né? Que esses povos que foram silenciados, que perderam muitas coisas dentro do aspecto cultural, que eles reivindicam essa identidade indígena e eles vêm com muita força de requerer essa identidade, e a pintura corporal também ajuda nesse sentido, né?
de uma identificação, mas assim os povos que têm essa cultura, né? Essa cultura já é desenvolvida há muito mais tempo e que preservaram esse modo de fazer, vamos dizer assim, traz esses entendimentos, né? Que dentro da aldeia, dentro do ritual, esse é utilizado para acessar esse cosmo de cada povo, né? Cultura Bacairi é assim, né? A gente se pinta para a gente estar dentro do ritual, né? Você, tipo assim, você não tem graça, você não tem beleza, você não tem. Se você não está pintado, você não tá fazendo parte muito daquela, você não está tipo, no ritmo, você não tá destoando, né? Vamos dizer assim, dentro daquele contexto, né? Você não vai acessar do jeito que você acessaria se você tivesse, vamos dizer assim, a caráter, né? É, isso que essa abordagem da vestimenta também foi muito importante para mim conhecer, né? Eu estudei um pouco sobre as vestes do campo da moda, né? Que isso traz, né? Que representa para o mundo ocidental o vestir, né? Também, né? E isso que deu base para mim desenvolver essa tese, né, sobre o vestir pintura corporal. O que é a pintura? O vestir pintura corporal pode trazer para esse corpo. É isso. Eu gostei que eu ia perguntar da vestimenta, aí você foi logo e respondeu tudo. Ainda sobre essa questão da pintura corporal, que eu li na tese e achei interessante, é a pintura corporal clânica, né? Ela pode dividir ali socialmente as pessoas, né, dentro dos grupos e tal. Ela pode ou não, né, porque na tese dela, pessoal, ela faz um apanhado, né, de vários estudos, de estudos que têm de povos que têm os seus grafismos, né? Tem os estudos ali, cada um é diferente dentro dos seus conceitos. Você pode falar um pouco sobre a questão clânica da divisão de pessoas, divisão sociais e tal, e da pintura que não pode ser identificada, porque tem as duas, né? Tava lendo, não, essa aqui divide tal e tal e tal e tal, mas também tem as que não dá para ser identificada. Aí éguas. Aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse conceito. Então, porque assim, né, quem estuda os povos indígenas sabe que existe, né, os grupos clânicos, né? E assim, eu tô aqui na aldeia, da aldeia Chavante, né? Eles são do tronco linguístico G, né? Macro G. E esse povo que são falantes do G, eles são clânicos, né? Que divide socialmente esse povo. Aqui tem assim o Porezaono, né? Que é girino, e o Aué, que é da Ponte, né? Do Rio Grande. E a pintura deles são, tipo assim, são tipo a cabeça do girino, né? Um ponto preto e um risco, né? E assim, tipo assim, um ponto preto e um risco. Eles são do clã do girino, né? E é muito evidente quando tem um ritual. E do Uaué, que é do rio, né? E da ponte, é tipo uma ponte mesmo, uma mesa, né? Tipo assim, que é a grafia, né? A grafia das pessoas. E assim, os Uhum. clãs, eles são divididos, né? Dessa forma. Aqui, né? Eu estou aprendendo um pouco sobre esses grupos clânicos em relação ao povo que eu estou aqui. E quando tem, né? Quando tem um ritual, tipo assim, e eles são competitivos entre si. Eles estão competindo o tempo todo entre si através dos clãs, né? Que são divididos. A sociedade, quando tem uma corrida de tora, né? Quando tem alguma corrida de tora, aí os clãs disputam quem que vai ganhar, né?
e também no ritual dos meninos, que são do ritual do Oió também, né? Que eu mais assim ligada em relação ao meu filho, porque ele participa disso, também, né? Tipo assim, são jogos também dentro dessa cultura que eles disputam entre si, né? E também dentro do espaço da comunidade politicamente, né? Aqui, né? Até a Fernanda Caingangue também, porque os Caingangue são clânicos também. Ela falou uma vez numa palestra que ficou muito assim na minha cabeça, e realmente né? Se a gente não acha com quem brigar, a gente briga entre a gente. Por causa dessa divisão, né? Os clãs, eles estão sempre competindo, entendeu? Entre si. Sim. Uma vez ela falou isso, né? E tá nisso, tá no visual, né? Tá na visualidade, esse, tipo, a bandeira, né? Tipo, vamos ver assim, vamos dizer para ser melhor entendido, né? Aquela bandeira que vai representar aquele grupo e o outro grupo, né? Seria assim, e tá na visualidade. Se você participar de um ritual que nem desse, né, da corrida de Tora, aí você vai ver os grupos divididos, né? Dividido por ser clânicos, né? Na visualidade, na forma de se pintar. Mas tem também pinturas que são, às vezes, em rituais de cura, né? Às vezes são pinturas específicas no ritual de cura. Tipo assim, pessoas que dominam a ciência da cura, ela pode pertencer ao dos clãs, né? Pode ser de um clã ou de outro, mas essa pessoa conhece, tipo, a medicina, né? Os rituais de cura. Ela pode se pintar com aquela pintura, entendeu? Que é comum nesses aspectos. Eu não sei se eu consegui responder, mas é nesse sentido, a da Sim, sim. visualidade, que os clãs possuem suas próprias visualidades e em algum momento tem sim pinturas em comuns, de um ritual, de outro, dos conhecedores de alguma coisa, assim, entendeu? Uhum. Pois é, então, pegando aí o gancho, né, Isabel, tem essa questão da agência, que acho que um outro autor também, que há muito tempo já foi falado, mas que só agora foi traduzido no Brasil, foi o Alfred Gell, e quando você fala assim dessas pinturas de cura, eu lembro muito de algumas pinturas, se eu não me engano, foi o Vitor Peruari, eu não lembro quem mais também tinha já feito, né, algum trabalho sobre a questão da pintura cura Bacairi, e tem essa questão da agência, que cada uma das pinturas, quando você coloca ela no seu corpo, você traz, digamos assim, uma característica daquele animal. Então, eu lembro que, por exemplo, você faz uma pintura de um pássaro aqui próximo da garganta, e é uma pintura que vai ajudar você a se transformar num bom cantor, porque é como se fosse a agência, né? Quer dizer, a arte indígena, ela, para além dessa visualidade que a gente consegue perceber, ela também traz uma agência que pode encaminhar o seu público, ou as pessoas que a usam, para algumas potências, algumas ações e algumas qualidades específicas daquele grafismo ou do animal que aquele grafismo representa. E, enfim, eu não sei se você tem como acrescentar mais alguma coisa específica sobre isso. E eu lembro que a gente já escreveu um pouco, quando a gente escreveu aquele texto sobre o Amati Trumai e o ritual das mulheres, a gente falou um pouco, né, sobre essa questão da agência, assim como esse último trabalho que a gente fez com a Suzana Guimarães. A gente fez uma seleção
exposição indígena, que a gente colocou a memória e a agência e a poética, né, que é o fazer, como questões importantes para se pensar a arte indígena. Aí eu queria que você comentasse também um pouco sobre essa questão da agência e sobre essa questão da poética, né, Isabel? Porque parece que as pessoas, quando construíram essa visão sobre as artes indígenas, elas esqueceram que os fazeres, eles não são fazeres automáticos. Existe criatividade, não é isso? Estou jogando a bola para você, Isabel. Então, um pouco nessas abordagens que a gente faz também é sobre a questão da agência, né? Porque tem isso, né? Tem grafismos, né? Tem certas pinturas que é para cura, né? Para cura, para te proteger, né? De proteção e dessa energia, vamos dizer assim, daquele grafismo, né? Que seria a agência, né? Que a gente sempre pensa sobre essas questões, né? Mas acredito também que seja assim, em relação a isso, é a crença, né? A crença na cosmologia, né? A crença que existiu um tempo, né, ancestral, onde esses seres, né, os animais era gente igual a gente, né? Na cultura indígena tem muito isso, né? E a gente chama essa agência, agora que eu estou pensando nisso, eu não escrevi isso na minha tese, mas eu estou pensando sobre isso a partir do momento da sua fala, por isso que a gente está sempre em constante estudo, né? Talvez a agência seja isso, né? O iwoire, que a gente fala, né? No nosso idioma, a gente iwoire. Iwoire é você trazer esse poder daquela pintura, o poder daquela agência, vamos dizer assim, né? Talvez na nossa língua curabacairi seja isso, seja o iwoire. Como assim, né? Eu pinto meu filho de peixe pintado, né? A gente tem o peixe pintado, a pintura do peixe pintado. Eu pinto meu filho para ele ter velocidade, para ele ser um bom nadador. Esse é Iwori, né? Tipo, para essa energia daquele peixe pintado incorporar no corpo, né? No corpo dessa pessoa, né? Para que ele cresça rápido, que ele seja veloz, né? E que ele domine a questão aquática, né? Porque para nós indígenas, a nadar é igual a andar também, né? É a questão de sobrevivência, né? Para você sobreviver, você tem que aprender a nadar, senão você não é completo também, né? E essa questão aquática, que ele conhece esse mundo da água também, né? Talvez isso, o Iwoire, seja essa agência, né? Que é aquilo que essa crença, né? Que realmente isso vai acontecer comigo. A partir do momento que eu me pinto de libélula, né? Eu vou ter leveza, vou ter graça, vou ter, sabe? Eu vou ter eu vou ter beleza, né? Vou dançar com beleza, né? Talvez isso, o Iwoire, seja essa agência, né? De incorporação mesmo da pele, do ser, isso faz parte de mim, né? E quem me trouxe não é o humano, é o não humano, né? Por isso que também, nessa questão da arte indígena, o não humano, né? Que são os elementos da natureza, eles porque a natureza faz parte, né? Dessa visão, desse entendimento, da compreensão de mundo e daquilo que eu sou, né? Talvez esse Iwoire, a partir que eu estou, né, absorvendo essa energia, né? Habilidades do pássaro, vamos dizer assim, né? Habilidades de canto, né? Do ouvir, né? Tem muito essa questão também, né? Que você vai conseguir etoar, né? Dos pássaros com uma certa pintura ou mesmo passando
um certo tipo de ave, você vai desenvolver melodias, né? As melodias vão vir facilmente, você vai emitir a melodia facilmente, você vai saber ouvir, né? Um canto, né? Porque é muito da prática, né? Agora, a poética, né? Como que se a gente aprende a arte indígena? A gente aprende a arte indígena na prática, na vivência, né? No desenvolvimento, mas também não é qualquer pessoa, né? Às vezes acha que é qualquer pessoa, povos indígenas vai ter aquele lá, mas vai ter aquela pessoa específica, né? Que vai desenvolver essa criatividade, vamos dizer assim, né? Da pintura, da música, que vai fazer com excelência, né? Essa pessoa é o mestre, né? Também, né? Dentro da nossa cultura, às vezes as pessoas pensam, tá para todos os ensinos, mas tem aquelas pessoas que desenvolvem, né? Desenvolvem a arte do fazer, os pigmentos, né? Os pigmentos de uma forma especial, né? Que vai se destacar dentro da comunidade a melhor, tipo assim, né? A melhor pintura, que vai trazer mais concentração e essa agência para as pessoas também, né? Às vezes uma pessoa é procurada porque ela tem isso na mão, né? Vamos dizer assim, essa habilidade na mão que traz essa especificidade, né? Às vezes as pessoas pensam, os índios são tudo iguais, dentro da cultura é tudo igual, mas não é assim que acontece. Tem aqueles que são mestres dos cantos, essas pessoas desenvolveram essas habilidades mais que outras pessoas, vai ter a pessoa que vai saber pintar com isso, né? Trazendo toda essa energia que a gente já falou, né? E com todo saber, vamos dizer assim, né? Vai ter essa pessoa que vai estudar mais sobre as pinturas corporais, vai ter aquela pessoa que vai fazer uma casa linda, maravilhosa, uma casa indígena, mas aquela pessoa tem essa habilidade. Todo mundo sabe fazer uma casa indígena dentro da comunidade, mas aquela pessoa vai fazer uma casa tão acolhedora, tão bem feita, tão assim, sabe? E que vai ser sempre procurada por outras pessoas. Aquele que faz uma cestaria, que conhece vários tipos de trançado, né? Não é só um trançado, mas são vários tipos de trançado, né? E essa pessoa tipo assim, trabalha com excelência, né? E porque os povos indígenas também têm isso, né? O trabalho com excelência, né? Em algumas coisas que desenvolvem, né? Sabe o que não é excelente e aquilo que é excelente também, são como a Larissa falou, né? As poéticas, né? As poéticas, o fazer, né? Tem povos que já são característicos, né? Tem povos indígenas que já desenvolvem um tipo de arte, né? Que a gente já identifica, seja na cerâmica, na cestaria, a gente já identifica só pelo objeto, né? Os grupos, né, também, né? A gente já tem aquela identificação, esse povo desenvolveu aquela estética própria, né? A gente tem já isso também, porque não adianta o outro povo copiar. Hoje em dia tem essas coisas, né, que a Ana está falando, né? Com a internet, com esse boom, né, de faculdades interculturais, onde os povos se encontram, um fica copiando a pintura corporal do outro, essas coisas assim, isso acontece, né? Mas não adianta, não vai ser a mesma Inclusive, coisa. tem isso na sua Esse tese. outro povo. Exatamente, não adianta, porque tem uma relação muito além do risco, né? É uma relação do risco, né? Porque são riscos, né? São o fazer, né? O bordar da pele, né? A roupa é bordada na pele, não é só o bordado, né? É além do bordado, vamos dizer assim, além dos riscos, né? Não adianta só performar, né? A gente tem aí pessoas que só performam, mas não adianta, porque a pintura corporal, ela além disso, a gente está utilizando a performance para o entendimento, mas ela é muito além do performar. É isso.
Não sei se eu consegui Conseguiu, responder, conseguiu Larissa. sim. Claro que conseguiu muito, com certeza. Isabel, ó, Valdeir, você me deu aí autorização para continuar aqui, que eu tô doida para Ah, conversar com a Isabel. eu queria falar uma coisa antes aqui. Tá, desculpa. Eu achei muito interessante, né, que você falou dessa questão da agência, que tem na sua tese, só que você chamou de tempo mítico. E eu achei muito massa na hora que eu estava lendo, porque bateu um pouco com a minha pesquisa do meu TCC, né? Que o tempo mítico, às vezes, para a gente é algo que está um pouco relacionado com locais, né? Tipo, o tempo mítico dentro da igreja. Agora eu estou entrando aqui, e aqui é um local sagrado, né? Temos que ficar aqui recatados e tal. Mas em outras religiões, em outras visões, né? O tempo mítico, ele tá com a gente sempre, né? Ele é nosso, né? A gente conta uma história, canta uma música, o tempo mítico vem, né? A gente usa para realizar alguma coisa, né? E não está limitado somente a um lugar, né? Ele é como se fosse uma ferramenta, né, para a gente lembrar dos ancestrais e trazer tudo, né? E eu achei uma frase muito interessante relacionado a isso, né? Que está escrito lá na tese, que seria: prevalece o pensamento de que a humanidade de um corpo não é inata, mas deve ser construída culturalmente de uma forma contínua. Você fala na tese que essa frase ela é do povo Wayana, mas que esse conceito, né, essa noção é um pouco semelhante dentro do seu povo na questão do grafismo, né? Tu poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim, é em relação à construção do corpo, né? Até um pensador indígena, o Gerson Baniwa, que eu estou seguindo ultimamente muito o Gerson Baniwa, sabe? Se você puder seguir ele, né? Ele não gosta muito de postar as coisas, ele é mais da academia mesmo, assim. E quem posta as coisas é a mulher dele, mas ultimamente, nesses encontros dos saberes indígenas, um projeto que a gente está desenvolvendo aqui no Mato Grosso, ele tem vindo, né? Já é a segunda vez que ele vem aqui no Mato Grosso, e ele fala assim que o universo não deveria ser universo, devia ser universa, porque dentro das culturas indígenas não tem a criação do homem, mas tem a criação da mulher, né? E dentro da cultura do povo Curabacairi tem a criação das 5 mulheres, né? 5 mulheres da criação, que elas foram criadas por Quamot, né? Que é o nosso Deus maior, né? É, ele criou, né, essas mulheres esculpindo, né? Esculpindo da madeira, né? E tem assim as madeiras, os tipos de madeira, né? Também tem as qualidades de madeira, madeira mais dura, madeira mais mole, a madeira tem vários tipos e qualidades de madeiras também, né? Ele foi esculpindo, né, para ganhar vida nessas mulheres. E por várias tentativas, né? Com a moto foi fazendo, né? Esculpindo as mulheres. Porque tinha os irmãos onça, né? Quando a gente sempre fala assim, né? O dodo. O dodo é essa onça, né? Nesse tempo que eu te falei, nesse tempo mítico, né? Da construção das mulheres. E aí ele foi para casamento, né? Para que essas mulheres casassem com os irmãos onça. E assim, e a gente chama também o inimigo, o estrangeiro, né, de Udo, também, né? Tem a ver com também essa palavra, né? Udo, o dodo. E assim, esse corpo, ele foi sendo esculpido. E dentro da cultura tem o ritual da passagem, né? De transformação, de criança para adolescente, de adolescente para a fase adulta. E do adolescente para a fase adulta tem a reclusão, né? Nessa reclusão, o corpo é moldado para aquela cultura, né? O corpo vai sendo moldado dentro daquela cultura, como se fosse a madeira, entendeu? Como se fosse a madeira mesmo. O corpo vai sendo talhado para pertencer àquela cultura,
né? Tem muitas teorias também do corpo, eu entrei em contato com essas teorias, principalmente da educação física, eu tive que ler muita coisa para construir, né? A tese, Massa, né? massa. Para entender um pouco o corpo também, né? E nessas teorias fala que o corpo, ele é carne e osso, mas quem esculpe o corpo é cada cultura. Para cada cultura, o corpo vai ser esculpido de acordo com, culturalmente, né? E isso é muito real. Isso acontece nessa passagem, né? De transformar esse corpo de adolescente para o corpo que será um corpo adulto. E é tipo esculpir, tipo assim, o educar, né? O educar. Também tem outros teóricos também, né? Foucault fala outra coisa também do adestramento, né? Do corpo, talvez também seja isso, mas para de acordo com aquela cultura, para ele ser resistente, né? E o que que aquele corpo vai responder dentro da cultura? E que dá humanidade, que dá esse sopro da vida é a pintura corporal. E também o Swayana também acredita nisso, né? Se transformar em humano através das pinturas, né? E foi o que nós, dentro da nossa mitologia, ele fez isso. Ele transforma em mulher a partir da humanidade, a partir das pinturas corporais, né? Que elas começam a falar, que elas começam a interagir, né? E a beleza, né? É mais nesse sentido desse esculpir o corpo, né? Da cultura hawaiana, que eu trago um pouco disso, né? E dessa crença mítica mesmo, acreditar nesse tempo mítico, nessas histórias, né? Vamos dizer assim, é uma mentalidade, vamos dizer assim, né? Não é uma mentalidade racional, ocidental, é uma mentalidade de cada povo, né? E a nossa mentalidade é acreditar realmente que tudo isso já aconteceu na nossa história. É isso. Sim, sim. E agora uma coisa que, do jeito que você está falando, eu fiquei extremamente curioso. Qual é o impacto do teu material, né? Da tua documentação, tanto documentação documental, né? Documentação de texto, como documentação de fatos mesmo, pincelando acontecimentos. Como é que isso impacta o teu povo? Tipo, você fez essa reflexão que você pegou um conceito dos Wainana, né? E daí você chegou a repassar. Você chegou a repassar isso para as pessoas ao teu redor, para a tua aldeia e tal? Como é que acontece isso? Ou se não acontece, se acontece? Então, hoje em dia, assim, né, os espaços que a gente tem também é espaço da escola, né? E nesse espaço é debatido e é utilizado o material que a gente produz, né? É tipo a biblioteca da escola, essas coisas assim. E acredito muito que os alunos, né, eles, dentro da cultura, educação artística, por exemplo, né, eles utilizam esse material que é produzido. Mas nesse conceito de reunir toda a comunidade, no conceito filosófico, vamos discutir isso aqui, ainda não fiz, né, num debate, tipo no fórum, essas coisas assim. Eu não tenho esse que todo mundo vai concordar comigo, também não vai ter isso também, né? Porque eu faço uma abordagem a partir de leituras, de um monte de coisa, e pegando um aspecto dentro do povo, né? Mas não que eu possa ter também, não, você está totalmente errada, pode ser que alguém pode fazer isso. Isso é a pesquisa, isso é fazer parte da comunidade científica, porque não existe uma única verdade, existe várias pontos de vista, inclusive nós, entre Bacairi, a gente tem muita diferença, não tem uma cultura, vamos dizer assim, que una, né? Tipo assim, de ser que nem o brasileiro. Esse conceito de brasileiro, ele não contempla todo mundo, vamos dizer assim, né? A gente tem muita diversidade, e dentro dos Bacairi também tem muita diversidade de história de família, inclusive nós, nossos ancestrais, eles eram seminômades, né?
a construção de conhecimento para um é diferente do outro, e é assim também, a gente tem uma cultura em comum, mas dentro dessa cultura existe vários outros aspectos, não é só um aspecto. Tem o que a família traz, né? Quais são aquela memória da família, dos ancestrais daquela família, conhecimento que aquela família tem, né? Existe, dentro de nós, assim, os Bacari, existe muita diversidade também, né? Os segredos também, dos rituais, né? Existe tudo isso também, não é tipo assim, todo mundo vai concordar comigo só porque eu sou da comunidade. Não tem nada disso. As pessoas vão contestar, vão falar, é, e, é isso, mas é assim que se forma conhecimento, né? Como a gente, é um aspecto, é um olhar do grupo que eu pertenço, né? É um olhar do grupo que eu pertenço, o grupo que eu acesso, não é de todos os Bacari, vamos dizer assim, né? Existem outras versões, Sim, outros sim. trabalhos, inclusive de nós Bacari Mas, também, entendeu? Bom, é muita riqueza na sua fala, Isabel. Muita riqueza mesmo. Eu penso também que toda vez que a gente publica um trabalho, eu tenho duas questões também que eu queria fazer, queria comentar e depois queria jogar para o debate também com a Isabel, que a primeira tem até a ver com essa questão da pesquisa, né? Eu acredito que toda pesquisa ela traz visibilidade para os povos indígenas. E como a gente tem uma construção no Brasil propositalmente que é para apagar e invisibilizar os povos, toda pesquisa ela traz visibilidade e ela é importante, ela tem um impacto mesmo que seja indireto nas comunidades. Então, no seguinte sentido, quando uma pessoa, né, um aluno da Universidade Federal do Maranhão tem acesso à sua tese, Isabel, e só para citar esse exemplo bem pontual, quer dizer, a cultura curabacairi já está sendo conhecida por outras pessoas, e eu acredito que isso tem um impacto importante. Quanto mais gente conhecer os povos indígenas e souber da situação dos povos indígenas, isso é importante, mesmo que não seja um impacto direto nas comunidades. E aí depois eu queria que você até fizesse um comentário sobre isso, né, sobre essa minha fala. E pegando esse gancho, eu queria também colocar em debate o momento atual que a gente vive, em que muitas pessoas tiveram acesso, a gente teve aí uma política reparadora. Eu acho que tem gerações aí que, por exemplo, na nossa geração, né, Isabel, nem existia cotas, nem política reparadora, mas, de qualquer modo, por exemplo, eu na escola, no ensino básico, eu fui bolsista, eu tive uma bolsa, mesmo não sendo época de cotas. Eu lembro que uma vez você falou que foi bolsista também, né? Então, esse impacto que existe das pessoas terem acesso ao estudo talvez tenha trazido um momento importante para o nosso país, né, de você ter mais representatividade de pessoas negras, indígenas, pessoas de classes sociais mais baixas, mulheres tendo acesso à educação. E eu queria que você comentasse como que você vê a questão do lugar de fala, Isabel. A gente já conversou sobre isso, né? Mas eu tenho muitos colegas do mundo acadêmico mesmo, que têm, digamos assim, né, ouvido comentários, né, como se o lugar de fala ele exigisse que apenas, por exemplo, quem estuda a questão de gênero fosse uma mulher, né? Ou quem estuda a questão indígena fosse uma pessoa indígena, ou quem vai falar da questão da arte afro-brasileira que seja uma pessoa afrodescendente. Então, eu queria que você comentasse um pouco como que é a sua perspectiva sobre isso, né? A gente sabe que a pesquisa ela teve um caráter muito recentemente de colonização, de exploração dos povos sem retorno. A gente sabe que houve o espólio dos bens, dos artefatos indígenas sem autorização.
O Ailton Krenak e várias outras pessoas têm comentado, né, sobre esses objetos que estão expostos aí, às vezes em museus até do exterior, e que eram objetos sagrados que foram retirados sem autorização. Então, eu queria muito escutar, assim, como que é a sua reflexão sobre tudo isso que está acontecendo nesse momento. Oi, então, em relação, primeira pergunta ali do impacto da minha tese, eu esqueci de falar, ai, meu Deus, importante demais, né? Que depois da minha tese também eu desenvolvi um projeto, projeto Cueno, né? Que é desenvolvimento de moda Curabacairi, né? Esse estudo, essa base teórica, me deu possibilidade para fazer esse projeto, né, que beneficiou muitas mulheres, inclusive o povo, né, o povo Curabacairi, porque a partir de era passar, né, os grafismos para o tecido, né, essa moda étnica, né, e muitas jovens, muitas assim mulheres, a gente impactou positivamente para que essa etnicidade estivesse no nosso cotidiano, né? Porque essa forma de vestir, de nos reconhecer na moda como um povo específico, né? Isso também, eu acho que acredito que seja resultado desse estudo da pintura corporal, né? E me deu facilidade de escrever esse projeto que foi financiado pelo Estado do Mato Grosso aqui, com recursos, né, da Lei Aldir Blanc, né, que é para a cultura, desenvolvimento da cultura, durante a pandemia. Inclusive, esse projeto também foi naquele período muito ruim da pandemia, onde as pessoas perderam muito entes queridos, né, dentro da nossa comunidade, e aquele local, o projeto, se transformou como um lugar terapêutico para as pessoas, para as mulheres que estavam participando, né, de trazer essa força, essa beleza, de trazer essa capacidade de construir coisas bonitas. Muitas mulheres falaram isso, né? Nossa, a gente não sabia que a nossa cultura era tão bonita, tão rica, tão bonita assim, a gente pode se vestir dos nossos próprios grafismos. Essas coisas assim, eu acredito que seja não o escrito, né? O papel, né? A tese, né? Mas um Mas uma resultado consequência, que né? traz Uhum. esse... Exatamente, entendeu? Que traz essa positividade para as pessoas na criatividade, desenvolver da criatividade e das criações, né, para as pessoas, né, que é uma coisa muito positiva. Eu gosto muito disso, né, de ambientes criacionais, vamos dizer assim, né, onde as pessoas possam se desenvolver a sua criatividade e onde as pessoas possam viver das suas criações, né? Economicamente falando, inclusão econômica das mulheres por meio dessas criações. Então, sobre a questão da representatividade, né? Eu acho assim que é um grande avanço mesmo a inclusão social, racial, vamos dizer assim, né? Étnica dentro das universidades. Até o Gerson, desculpa, gente, eu tenho que citar o Gerson Baniwa, né? Porque agora que eu estou seguindo o Gerson Baniwa, ele fala assim, né, que o espaço da universidade, ele é um espaço mais colonizador que existe e é a última fronteira da descolonização onde as populações indígenas teve acesso. É a última fronteira de acesso, tipo assim, aquilo que estava tão difícil, mas tão difícil, que as populações indígenas começaram a acessar a universidade. É o último espaço mais colonizador que existe, tão fechado, né? Tão fechado para outros povos, seja nós indígenas como outras populações, né? Um filho, né, de um agricultor, assim, né, que vive na zona rural, assim, então é assim uma coisa assim que em outros tempos, né, que nem nosso tempo era um tempo tão inacessível, né, tão assim, e essa veio como uma política pública e assim, e a partir das lutas, né, da luta dos povos, dos movimentos, né, dos movimentos sociais,
E a inclusão indígena, ele não foi a reboque da inclusão afro, né, brasileira, mas ele também veio a partir de uma luta, de uma reivindicação dos povos indígenas, né? E a última fronteira, né? E tanto é que, tipo, hoje a gente tem acesso, né? E esse acesso desse resultado, né, de pessoas, né, essa geração que teve acesso à universidade, que se capacitou, está contribuindo, né, está retornando de uma forma indireta ou direta para as comunidades, né, um entendimento melhor das coisas e também, assim, da representatividade, né. Eu acho, assim, que é muito importante, né? É muito importante, sim, essa representatividade, mas acredito que não pode ter radicalismo, né? Também. Uma questão muito delicada é a questão da pesquisa, como a gente falou, né? Porque, assim, as comunidades, elas estão cansadas só do pesquisador ir lá para pesquisar as pessoas, né? Das comunidades. E isso é muito ruim, né? Essa relação só de pesquisa. Só de você ter um título, você vai lá, você faz um monte de entrevista e depois nunca mais aparece para uma comunidade tradicional, né? Isso é muito ruim. Mas acredito também que os pesquisadores, né, são nossos parceiros também, né? Tem essa questão da representatividade, que é uma coisa legítima, né? Que é construída recentemente, né? Agora, dos brancos, né? Dos brancos, que são privilegiados dentro desse universo restrito da universidade, desde a existência da universidade, falaram pelo outro, né? Pelo outro. E é isso que esse espaço, essa é a última fronteira por causa disso, né? Que hoje o indígena ou pessoas afro pode falar por si, né? Isso é muito importante também. Mas, como eu falei, mas não pode ter radicalismo, porque, que nem assim, eu falo assim, que a pesquisa de um alemão, né, um branco alemão, né, ele foi muito importante para mim, entendeu? Porque ele foi lá em 1870 e alguma coisa, não lembro direito a data, mas ele fez toda uma etnografia. Se não tivesse esse registro, eu não ia conhecer a vida, mesmo por um olhar europeu, do meu povo, dos meus ancestrais, da história dos meus ancestrais, né? Eu não ia conhecer por meio, mesmo por esse olhar, né, colonizador europeu, mas eu conheci como que foi aquele Bacairi, né? Ele cita nomes de Bacairi, ele cita ele desenha, né? Os grafismos, ele desenha os utensílios, né? Como que fala assim? A cultura material do povo cura Bacairi. E mesmo assim, que nem assim, nós somos povo do presente. A gente não tem essa relação. Como assim? Nós somos assim, a gente faz um ritual os nossos objetos do ritual, eles são temporários, é a duração do ritual, como eu falei, né? A palha, ela é inorgânica, com o tempo, 100 anos, não vai existir aquela vestimenta, aquela máscara, né? Quando o ritual termina, toda aquela vestimenta, tipo das máscaras, a gente tem as máscaras sagradas também, né? É jogado no rio, né? Porque o rio vai levar de volta, né? Porque os espíritos vieram do rio e o rio leva de volta para esse mundo aquático. E a gente descarta, né? Quando uma pessoa falece também, né? A gente não fica com os objetos daquela pessoa, a gente não tem essa questão de vai descartar, vai queimar, vai fazer outra casa, vai assim que é a cultura curabacairi, não tem esse apego assim do passado, né? A gente não tem esse apego assim com coisas materiais, né? Vai descartar. E mesmo que de uma forma indevida, vamos dizer, hoje, né, nossos julgamentos desse tempo, né, dessa colonização,
claro, né, com todas as suas problemáticas, se aquele alemão não fosse lá, catasse todo objeto cultural do meu povo, levasse lá para a Alemanha, né, e fizesse os tratamentos museais, eu não ia ter acesso hoje, nesse tempo, né, depois de 130, 140 anos, a essa cultura material, né? Tanto que a gente vê também, né, os povos Tupinambá, que esses povos Tupinambá, eles foram extintos, né, a gente considerava eles extintos, muitas leituras, né, a gente não, né, não eu, mas a leitura, né, a leitura aí da história, já, tipo, na nossa cabeça, nas nossas leituras, a gente já tinha, tipo, extinto esse povo Tupinambá. E é um povo que traz essa problemática, essas discussões da etnogênese. Aí esse povo meio que se ressurgiu, né? Ressurgiu porque eles foram muito... Ah, tá. Então, o povo, assim, da etnogênese, né? E o que desencadeou, até escrevi tipo um artigo, né? Mas foi o trabalho de curso Larissa, a gente tem que publicar esse aí, Larissa, do manto, né? Manto Tupinambá como disparador de como que era o nome que eu dei? O manto Tupinambá como disparador de retomadas. Isso. O único objeto real que eles têm de antigamente, que dá identidade para esse povo, assim, material, do que aquele povo ali de 1500 passado, na época do descobrimento, né? É aquele manto, um manto que tem essa idade de 500 anos, 400 anos, eu não sei quantos anos, mas ele é aquele manto Tupinambá que está lá na Noruega, está lá na Holanda, não sei de onde, que eles têm de mais antigo, que dá realmente, poxa, esse povo realmente é Tupinambá, sabe? Aquele objeto que deu aquela força para que eles fizessem todo aquele movimento de retomada de território, né, de identidade, que disparou, né? Tá ali vários depoimentos que a gente vê daquela senhorinha lá que viu o manto Tupinambá em exposição e deu força para ela lutar pelo território, pela retomada, né? Eu acho que nem todos os males, né, são assim. A gente não pode só interpretar como uma coisa que foi uma coisa ruim e nem também uma coisa boa, né? Existe aí, né, o entre, né? E o que de cada povo pode fazer com isso, né? E em relação à pesquisa, eu acho que as comunidades tradicionais tem muito, principalmente povo indígena, né? Tem muito pé atrás com pessoas que já chegam só querendo pesquisa, né? Aí, tipo assim, já fica um pouco não é muito bem recebido, sabe? Agora, a pessoa que quer realmente estar na defesa dos povos indígenas, que quer fazer uma parceria, assim, de uma forma genuína, que, né, traga suas preocupações, seu parceiro, tá? Com certeza, essa pessoa vai ser sempre bem recebida em qualquer comunidade, né? E acho que tem que saber chegar, que nem diz o outro. Não é só chegar chegando, né? Tem que saber chegar também, né? Para as comunidades. É isso. Pois é. Então, é verdade. Muito bom te ouvir sempre, Isabel. Vamos sim publicar esse aí do Manto Tupinambá. E aí, pegando o gancho, a gente já conversou sobre isso também em outros momentos, né, Isabel? Eu tenho sempre acompanhado o Vecho, Nós Sabemos, né, que foi a exposição na Pinacoteca, que reuniu obras do Jaider Esbel, Dayara Tucano, Denilson Banil, entre outros artistas. A gente tem aí, desde 2016, toda uma ocupação e visibilidade de artistas indígenas no campo das artes visuais. Então, se a gente pensar no Prêmio Pipa, a própria Kaya Gari, que fez uma exposição itinerante lá na Universidade Federal de Minas, né, ainda na época que eu estava aí no Mato Grosso fazendo o meu trabalho de pós-doutorado,
E então a gente tem aí vamos dizer que na última década, os artistas indígenas foram se pronunciando até que a gente teve essa explosão de visibilidade e investimento monetário nessa visibilidade das artes indígenas, com o Vexua, que foi a curadoria da Naine Terena, né, que a gente conhece, que a gente trabalhou com ela, trabalhou com a gente, e depois, logo em seguida, a 34ª Bienal, que teve 9 artistas indígenas, que foi um recorde, digamos assim, para uma Bienal, e junto com a 34ª Bienal, Jair Esbel, que faleceu recentemente, ele organizou uma exposição no Museu de Arte Moderna de São Paulo, que é no mesmo espaço, né, que é o Parque do Ibirapuera, Moquém Xurari, Arte Indígena Contemporânea, com 34 artistas, né, e vários textos no catálogo de artistas, de pesquisadores, trazendo esse conceito de arte indígena contemporânea. E eu já compartilhei em outros momentos, né, Isabel, essa minha inquietação com você. Primeiro, duas inquietações. Primeiro, a gente está comentando exatamente isso, né? Como a arte indígena ela já é conhecida, ela é uma coisa que, pelo menos num campo determinado de estudos, a gente já tem todo um registro. Você acabou de falar do Mantelete Tupinambá, quer dizer que é um registro de 300 anos, né? Dessa arte. E aí a minha inquietação, que eu queria também ouvir de você e que você comentasse, é por que só agora, nessa última década, o campo das artes visuais parece que descobriu, né, uma nova faceta do mercado, que é a arte indígena. E eu queria saber como é que você está vendo todo esse movimento, porque você está na base, você está na aldeia, você está vendo como é que está a realidade dos povos. Eu também andei recentemente aqui pela aldeia, né? Quer dizer, muita questão de conflito de terra. A gente teve aí também um momento que a gente está acompanhando de minério, garimpo, madeireira, em cima das comunidades, e aí, ao mesmo tempo, a gente tem capital internacional para promover as artes e os artistas indígenas em grandes circuitos, né? Então, foi a primeira vez, por exemplo, que a Pinacoteca do Estado de São Paulo comprou obras de arte de artistas indígenas, e assim o Museu de Arte de São Paulo, e assim a Bienal de Veneza, e aí é isso me causa inquietação. Eu fico tentando entender por que num momento tão difícil existe capital internacional para promover os artistas, né? De um lado, eu acho que é importante, passou da hora dos artistas indígenas serem conhecidos, porque eles também vêm com essa ideia da luta política, arte como resistência, mas, por outro lado, eu fico pensando, como você diz, né, nem tudo é só bom ou ruim, tem o entre. E nesse entre eu fico pensando, mas por que só agora? E por que isso está sendo mostrado como uma novidade para as pessoas, sendo que não é exatamente uma novidade? E aí é isso, Isabel. Queria escutar também como é que você está vendo tudo isso? Oi, então, eu quero retomar um pouco o que eu tinha esquecido, né, de falar sobre esse representatividade que a gente estava falando, né, em relação ao campo de estudo, né, se pode só um indígena falar sobre questões indígenas, outras pessoas não podem, essas coisas assim. Recentemente, né, que eu estou ultimamente só falando do Gerson, porque ele está mais próximo, né, não sei como que os outros pensadores indígenas estão pensando, mas ele está agora na UNB e no curso de antropologia, né, e tem assim, uma das coisas que precisa ser revisado pelos próprios indígenas algumas questões dentro da teoria antropológica, né? O que está se discutindo é isso, porque sempre se falaram por
por povos indígenas, não da visão dos povos indígenas dentro desse campo da teoria da antropologia. Inclusive, existe um grupo, né, de antropólogos indígenas na UNB, né, com, tipo assim, uma associação de antropólogos indígenas, e eles estão trabalhando em alguns equívocos que foram feitos, né? Porque a universidade, os teóricos também ajudam na construção dos preconceitos, né, em relação aos povos indígenas ao longo, né, de todo esse processo. E existe esse trabalho que está sendo feito, né? Que eu lembrei que ele falou isso, e eu acho muito importante isso, da presença dos próprios representantes de alguns povos, e trazendo que alguns pontos colocados dentro da teoria antropológica existe equívoco de entendimento, né? Talvez essa é uma questão. E a gente vem falando, né? A gente já conversou a respeito disso, né? Que a arte indígena, ela já acontece há muito tempo, né? Inclusive com muitos trabalhos, alguns pintores que são deixados de fora. Eu acho que existe uma repetição do mundo branco ocidental de construção de panelinhas, né? Só aquele grupinho faz parte, né? Desse que vai. Eu estou sentindo muito isso, que às vezes nem chega nos territórios indígenas, as pessoas nem sabem o que é isso, quem está ganhando com isso também, né? E que a finalidade é isso, né? Não tô assim, é uma impressão que a gente tem, que a gente está de lá de fora, né? Talvez a gente tem essa leitura, né? Não que não seja importante, é muito importante, porque há muito tempo que não acontece isso, mas ela também não contempla todo mundo, né? Existe uma imitação, eu acho que é uma imitação do que acontece no mundo ocidental, né? Que nem assim, né? Que a gente percebe um pouco disso. Alguns artistas são muito privilegiados, claro que às vezes é pelo próprio talento ou como que eu falo assim, conhecimento das pessoas que ele tem no mundo não indígena, talvez isso ele tenha acesso a, a as facilidades, né, que outros artistas indígenas não têm, né? Mas se a gente está falando de coletividade, a gente está falando de defesa, né, dos interesses dos povos, eu acredito que seria mais assim abrangente, né, não só com um grupo, né? Eu acho que é muito isso, talvez esteja aí o equívoco, né? E eu achei muito estranho também a demissão daquela curadora, né? E depois uma outra curadora indígena assumir o mesmo lugar também. Eu não sei, eu fico assim. Isso, mas você não coloca no podcast, tá? É muito assim, né? A gente fica só observando de longe alguns acontecimentos assim muito estranhos em relação à arte indígena, né? Mas ela não deixa de ser importante, né? Ela é muito importante para trazer essa reflexão. Agora, do financiamento, eu acredito que são vários fatores que dá esse boom, né? Para artes indígenas, principalmente a teoria decolonial. Eu acredito que a teoria decolonial no campo das artes, ela, ela, ela requer que o pesquisador pesquise sobre isso, fale sobre isso, entenda um pouco sobre isso, né? Como a gente fez parte, né, de um programa de doutorado de culturas contemporâneas, onde a gente teve essa reflexão das artes, acredito que outras universidades também estão fazendo essas reflexões da colonialidade da arte, né? E eu acredito que é um dos fatores para que tenha interesse também de uma forma mais assim amplo, né? Amplo, que as artes discutam a colonialidade, né? E essa teoria decolonial, para a gente ter essa dimensão das colonialidades das artes,
ela que, para mim, na minha opinião, que dá abertura para esse, né, esse fervor da arte indígena, né? Que os povos que estão aqui, talvez seja aquele movimento, né, de brasilidade, né, o retorno àquele, como que é? Aqueles, quando foi construído, né, coisas imagéticas a respeito do Brasil, que era muito também numa produção da elite, né? Era muito produção da elite. Esqueci aquele movimento lá, do que na literatura, que teve na literatura, teve no, assim, na Está construção da sendo identidade discutido muito brasileira. agora Esqueci essa visão do modernismo, né, Isabel? Está sendo muito discutida a isso. questão do modernismo, que pegou o bicentenário também da República, da independência do Brasil, e mesmo com todo o esforço dos modernistas, né, de quererem falar da identidade brasileira, o que está acontecendo agora, pelo menos que eu estou acompanhando, é que, por exemplo, lá no Teatro Municipal, onde teve o manifesto da Semana de Arte Moderna de 1922, colocaram uma faixa, né? Onde estão os negros, onde estão os indígenas nesse modernismo. Então, eu não sei se é isso que você está falando sobre esse questionamento, né, do modernismo, que sempre foi, inclusive, um marco estético nas artes visuais. Exatamente, é isso, essa construção, né? Porque essa construção imagética, então da literatura, foi feita por uma elite. Agora a elite quer consumir o artista indígena, né? É uma situação diferente também, né? Ele quer consumir um artista indígena, ele quer comprar um quadro do Jair Bel, por exemplo, né? Esse aí que é novidade, eu acho que é isso que é novidade nesse tempo que a gente está vivendo. Agora, o que por estar e entre, que a gente tem que buscar um entendimento melhor, que às vezes a gente conversa sobre nossas impressões, mas sobre o que esse processo ainda não tem uma opinião formada a respeito disso, né? Que é uma questão assim que a gente precisa buscar mais saber, mesmo porque quem são os financiadores, por que financiam, se talvez seja um estudo para a gente fazer também, né? Um estudo que pode ser feito, né? Por que financiam? Por que essas coisas? E porque a gente não entende muito, porque o que se quer é consumir o artista indígena, né? E eu não sei, né? Que nem assim, eu estava conversando não, trocando, assim, eu participei de uma live com a Naine Terena, aí eu falei assim que das coisas que a gente lê na internet, né? Porque eu não tenho muito contato com esse grupo, assim, né? E mais pelo que a gente vê pela internet, né? Do depoimento do Baniwa lá, como que é o nome dele? O artista? Denilson, né? Denilson Baniwa, que o Gerson estava tão esgotado, aquele lá, o pintor, Jaider. o Jaider Bel estava tão esgotado que ele chegou ao suicídio. Aí, tipo assim, sugou tudo quanto era coisa dele. Esse mundo moderno, contemporâneo, sugou tudo quanto é coisa dele e ele levou ao suicídio. Aí ela falou que não, que isso não era verdade, porque isso era só uma especulação e que ele tinha tendência suicida, por isso que ele se suicidou. Isso que ela falou para mim. Agora, na verdade, eu não sei por que ele se suicidou, né? Porque ninguém sabe porque realmente ele se suicidou, né? E só o grupo que sabe. E essa devastação da mercantilização, eu não sei o que é essa relação, né? Ou de quanto que essas artes indígenas hoje movimenta, eu não tenho essas informações no momento. É isso. Então, gente, infelizmente, a gente vai ter que ficar por aqui com o nosso papo, né? A gente não pode colocar um programa de 5, 6 horas no ar porque de conversa, porque se fosse pela gente, ficava aqui conversando. Mas é isto. Eu queria saber se a Isabel tem alguma coisa para recomendar, algum artista que ela conhece, alguma leitura. Olá, tudo bem? Então, eu
assim, né, tem muitos artistas indígenas para seguir, né? E hoje em dia, né, com acesso à internet e esse boom, né, das artes indígenas, né? Eu sigo vários artistas, né? Tô seguindo Kayagari, né? Que é Curabacairi. Ela faz grafismos do povo Curabacairi. Eu também sigo a Dayara Tucano, né? E outros também, o Denilson Baniwa também, né? Que eu sigo. E outros artistas, né? Agora, no momento, me deu um branco. Tudo Mas bem. é isso. A leitura que eu recomendo são... a leitura que eu recomendo é o que eu li muito, né, para iniciantes, que eu me sinto uma iniciante nesse campo teórico, né, porque eu estou em constante estudo, né, que foi bem importante para mim, que era do grafismo indígena, né, da Lux Vidal, né, para quem quer entender um pouco mais dos grafismos dos povos indígenas. É isso, tá bom? Larissa? Eu quero recomendar a leitura da tese da Isabel Talcani, que foi falada aqui, né, no podcast, e os artigos. A gente escreveu um artigo muito bonito na revista Textura, ele está online, se chama Arte de Amatio Anã Trumai, Mito, Memória e Resistência Indígena, e é um artigo muito interessante porque ele fala do Amatio Anã Trumai, que é um desses artistas, né, que vieram bem antes dessa geração e que tem um trabalho belíssimo também. E é isso, né? Tá disponível o catálogo Boken Shurari online. Vocês podem baixar também do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Esse catálogo é importantíssimo, ele é histórico, assim como o catálogo da exposição Vexo, nós sabemos. O material educativo da Bienal, da 34ª Bienal de São Paulo, chamado Primeiros Ensaios, está disponível também online, e são esses materiais aí que vão dizer, né, que hoje a gente tem uma bibliografia muito maior, um acesso muito maior às artes indígenas, não tem mais essa desculpa de dizer, mas não tem acesso. Não, como a Isabel falou, dá para acompanhar os artistas nas redes sociais e baixar várias obras também. Beleza, gente. É isto. Eu agradeço para quem ficou até aqui, né? Agradeço a presença das professoras. Ficam as reflexões do nosso programa, né? Fica aí a reflexão para você que está ouvindo. Que vivência é intrínseca para você, né? O que te move, né? Aqui a gente teve alguns exemplos das vivências das convidadas, né? Das convidadas. E é isto, gente. Muito obrigado por ter ouvido. E a gente fica por aqui.